Quando me propus a fazer esse vídeo, a intenção era falar sobre a liberdade. Mas hoje estou com vontade de tratar sobre outro tema, e claro que tem tudo a ver com a liberdade, pelo menos com a nossa noção de liberdade. Para não trair totalmente a liberdade, eu quero citar um autor que eu gosto muito, Carl Gustav Jung. Escutei hoje uma frase dita por ele, que é mais ou menos assim: enquanto não tomamos realmente consciência da nossa vida, somos guiados pelo nosso inconsciente e chamamos isso de destino. A frase de Jung pode não ser exatamente assim, mas eu gostei muito dela. Que tornar-se consciente não é uma coisa tão simples. Jung põe a ideia de destino, opõe a ideia de destino, um destino dado, acabado, mais ou menos como a gente faz quando nos sentamos no banco de um carrinho de montanha-russa. Depois que esse carrinho começa a se mover, meu amigo, nada mais há o que fazer. E você é o passageiro. Eu estou de passagem por essa vida, mas isso é uma realidade certa, pois me põe em frente ao que é inerente à vida, ou seja, vou passar, a minha morte acontecerá. Estou de passagem, mas sou passageiro? Para quem não iria falar nada de liberdade, já falei bastante sobre o antagonismo da liberdade, que é o destino. Mas me propus a falar sobre o amor e certamente isso dará uma série de vídeos. E eu tenho que adiantar que esse tema faz a alegria dos meus alunos do ensino médio, do pós-médio. Mas esse não é um tema para adolescentes apenas. Não se engane. Esse é um assunto para aqueles que amam, para aqueles que não amam, para os que não sabem se amam ou não amam, para os que não creem no amor, para os apaixonados, para os desiludidos, os que estão felizes e os que estão sofrendo. Bah! Esse é um tema para aqueles que ainda estão com vida em si. É para você. Quero dar início a esse tema citando aquele que considero ser o primeiro tipo, a primeira forma de amor, o amor filia, o amor amizade. O amor entre um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens. A mim não me importam os rótulos nem os gêneros nos meus exemplos. Que isso fique estabelecido. A menina ama aquele menino e é amada por ele. E é um amor que depende de reciprocidade, como a maioria dos tipos de amor. É um amor de amizade, estou falando. Um está para o outro no momento em que ele necessita e aí vão um e outro pela vida fora, sendo suporte um para o outro. Sim, um dá suporte para o outro. Daí vem o termo suportar. Não me entendam mal. E uma amizade verdadeira depende da verdade. A mentira na amizade é como a cárie. Ela vem de fora, mas arrebenta por dentro, de dentro para fora. A última parte a se dar conta de que as coisas não vão bem é a parte externa. A parte que os outros veem. Os relacionamentos de amizade normalmente terminam dessa forma. E as pessoas que estão de fora dirão, mas eles eram tão amigos. Sem saber essas pessoas que a cárie que veio de fora, a mentira na amizade, foi corroendo por dentro. Mas a amizade pode ser eterna enquanto dure, parafraseando o nosso Vinícius de Moraes. A crise no amor entre dois amigos? Sim, a crise. Vamos definir outra coisa muitíssimo importante. Crise sempre é boa. A crise põe para fora aquilo que estava oculto como uma maquiagem maravilhosa. É como toda maquiagem pretende enfeitar para mais. Isso pretende, decido. A crise é sempre boa. Vamos decidir isso. Mas me permita voltar à crise do amor filia, do amor amizade. E de qual crise vou tratar? Bom, daquela crise que é desenhada e pintada no momento em que um dos dois amigos se deixa afetar por outra pessoa. Uma terceira pessoa. Veja,
Deixar-se afetar é sentir afeto. E voltando àquilo do qual não iria falar, a liberdade, digo, o afeto, assim como os pensamentos, eles nos invadem, mesmo quando nós não os desejamos. Você acorda à noite e começa a pensar sobre algo que não gostaria de pensar. E luta para não pensar. Mas não é livre para escolher em que pensar e em que não pensar. Olha a liberdade. Mas um dos amigos sente afeto por outra pessoa. E pode se instalar aí a crise em meio a essa amizade. Parece que houve um pecado, uma insegurança, algo que não deveria ter acontecido. Pode passar e isso não é nem um pouco raro. Você mesmo já deve ter identificado em sua vida uma situação assim, em que sentiu ciúmes ou sentiram ciúmes de você. Aquele dos amigos que, entre aspas, sobrou, ou que passou a segurar vela, pode achar uma porção de defeitos na pessoa alvo do afeto. Mas nem sempre dirá, por defesa. Isso seria arriscado. Os menos experientes dirão logo, dirão de imediato, e por vezes vão sobrar, pois estão diante da troca de grau no que diz respeito ao amor. Afinal, o objeto do afeto, aquela pessoa que despertou o afeto, trouxe um outro tipo de amor, que a gente vai falar na sequência. E quando isso é intransponível? Quando essa crise acaba levando ao rompimento ou ao esfriamento dessa amizade? Quando acontece? Isso acontecerá quando um dos dois amigos é dominado pelo outro. Quando há dominação, não há liberdade. Olha o tema voltando novamente. Quando existe o sistema de dominação em uma amizade, aquele que é dominado, cedo ou tarde, vai desejar se soltar das amarras que o prendem, vai querer se libertar. E o resgate, o convite para a liberdade costuma acontecer pelo desejo de transcender a forma do amor filia. A ponte para a liberdade vem por meio do afeto. Mas não vamos pintar esse quadro com cores que nos coloquem medo. Acreditamos que as pessoas que desejam podem crescer, podem mudar. E realmente mudamos. A vida nos obriga a mudar, não se engane. Não escolhemos pela mudança. Se não escolhemos pela mudança, pelo crescimento, a vida vai nos empurrar até a mudança. Então vamos imaginar que esse amigo que sobrou na amizade perceba que conduzia mal essa relação de amor-filia, de amor-amizade e deseje mudar sua forma de agir. Afinal, bem sabemos que há espaço, sempre há espaço para mais alguém na nossa vida, sim ou não? Sempre há espaço para uma pessoa a mais dos nossos círculos. Bem, nesse caso existe o crescimento maravilhoso dos três, pois quando um muda, aquele que sobrou muda o comportamento, tudo muda. Quando um muda, todos mudam. Existe solução. Existe volta à amizade que julgamos valer a pena conservar. Mas, e com isso vou encerrar esse vídeo, convém esperar o tempo mostrar o que é joio e o que é trigo. Lembra daquela citação do mestre que ensina aos seus discípulos quando o trigo e o joio, uma erva daninha que cresce em meio ao trigal? Quando o trigo e joio são pequenos, não é fácil saber o que é trigo e o que é planta daninha, o que é joio. E o mestre disse, se você tentar arrancar o joio nesse momento, corre o risco de tirar aquilo que deveria manter e o risco de manter aquilo que deveria tirar da sua vida. Deixe o tempo mostrar para você, pois depois que crescem, ficará bem fácil saber o que deve ser mantido e o que deve ser arrancado e lançado ao fogo. Fica bem fácil de saber o que é trigo e o que é joio nas suas relações de amizade. No próximo vídeo vamos tratar das paixões. Se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de partilhar esse vídeo com seus primos, com suas tias, avós, pais, enfim. Hasta!